Boa tarde, pessoal. Aqui é o Alberto Caetano, eu sou advogado da Elotec e é com grande prazer que nós viemos hoje aqui para dar continuidade às lives da Elotec. Essas lives têm como objetivo levar informações e conhecimento de qualidade para a área pública e seus operadores. Hoje iremos falar sobre um assunto recentíssimo e muito importante para a gestão pública, um assunto que com certeza vai ajudar muito os servidores e os gestores públicos na desburocratização das contratações públicas nesses tempos de pandemia. O tema de hoje são as contratações públicas, entendendo a medida provisória 961 de 2020, essa medida provisória que foi publicada em 5 de maio de 2020. Nosso intuito com essa live hoje é trazer esclarecimentos para os operadores municipais sobre as novidades e permissões implementadas pela medida provisória 961 de 2020, que alterou valores de contratações por dispensa, a possibilidade de pagamentos antecipados e a ampliação da utilização do regime diferenciado de contratação, a Lei 12.462 de 2011. Antes de iniciarmos essa nossa jornada, eu quero desde já agradecer o tempo disponibilizado por todos vocês para esse momento e dar algumas dicas para garantir uma boa experiência com a nossa live. Portanto, eu sugiro que coloquem em tela cheia o vídeo para conseguirem visualizar melhor os detalhes da nossa apresentação. E ainda seria muito interessante que todos tenham feito uma leitura prévia dessa medida provisória 961/2020, pois ela vai ser a base de toda a nossa conversa aqui hoje. Aqui do lado do vídeo tem uma seção de comentários, no qual vocês podem fazer seus comentários, colocar suas perguntas para tirar dúvidas, e no final da live nós iremos abrir um tempo específico só para responder essas perguntas e sanar as dúvidas que surgirem no decorrer da nossa conversa. É importante destacar que para conseguir comentar ou fazer perguntas, vocês precisam estar logados com a sua conta do YouTube. Se não estiverem logados, vocês não vão conseguir comentar. Então, peço que façam o login no YouTube para que de fato consigam fazer seus comentários e tirar as dúvidas. E aproveitem e já se inscrevam no nosso canal para acompanhar nossas lives quinzenais. Tá ok, pessoal? Antes de começar, vamos falar um pouco da Elotec para quem não conhece ela ainda. A Elotec é uma empresa maringaense. Nós temos 35 anos de atuação no ramo de desenvolvimento de soluções de software para a gestão pública. Hoje, a nossa empresa atende aproximadamente 600 clientes, entidades públicas, espalhadas por todo o Brasil. Somos a principal empresa de software de gestão pública do estado do Paraná e uma das maiores empresas dessa área no Brasil. Para a gente começar a live de hoje, eu quero convidar e apresentar para vocês a doutora Noroara Moreira, sócia fundadora do escritório Moreira e Suzuki Advogados. Ela que tem expertise em estruturação de negócios e litígios estratégicos, atua nas áreas de direito tributário, regulatório, administrativo e digital. É membro do Instituto de Direito Tributário de Maringá e possui MBA executivo em Direito, Gestão e Business Law pela FGV do Rio de Janeiro. Bem-vinda, doutora Noroara, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter nos dado essa oportunidade de dividir um pouco do seu conhecimento na área de direito administrativo, trazendo esse tema atual e importante, que são as alterações implementadas pela medida provisória 961/2020. Olá, Alberto, olá. Muito honrada pelo convite e eu espero que a gente possa debater o tema que é tão relevante, tão atual para a administração pública e tirarmos eventuais dúvidas das pessoas que nos assistem. Obrigado, Nora. Doutora, a doutora poderia passar um resumo para nós do que nós vamos tratar hoje aqui na nossa live? A gente preparou um roteiro e é bacana a gente passar isso desde o início para que as pessoas que nos acompanham possam entender quais são os pontos de interesse dessa medida provisória. Então, primeiro a gente vai fazer um panorama geral sobre medida provisória geral, né, qual é o regime de como funciona a tramitação de uma medida provisória, quando elas são editadas, por quanto tempo elas valem, e especificamente essa, a gente também vai tratar sobre isso. Depois a gente vai abordar os pontos relevantes da MP 961, os 3 pilares, como você já colocou. Vamos dar algumas características, alguns requisitos específicos para esses 3 pilares, que seriam a dispensa, a antecipação de pagamento e o regime diferenciado de contratação. E no final a gente vai tratar de alguns temas que são polêmicos
e aí eu espero que as pessoas que nos acompanham possam mandar perguntas também, para a gente apimentar um pouco a nossa conversa de hoje. Isso aí, legal, doutora. Vamos começar, então? Vamos. Então, assim, para a gente começar, antes de falar especificamente sobre a 961, eu gostaria de pontuar sobre medida provisória no geral, né? A gente tem ouvido muito nessa época de pandemia, principalmente quando a gente chega em casa e vai ligar a TV para assistir o jornal, eu faço isso, falo, bom, qual é a MP de hoje? E tem saído muito, porque a gente está vivendo um momento diferente, né? E a gente precisa de atos normativos que sejam ágeis, suficientes para a gente conseguir resolver os problemas do dia a dia. Então, a medida provisória é um ato normativo que é editado pelo presidente da República, né, o chefe do executivo, e ela sempre tem que tratar de temas que sejam relevantes e urgentes, ao mesmo tempo. E justamente por isso, por estarmos num momento diferente de declaração aí de calamidade pública, de pandemia, que essas medidas têm saído com frequência, porque temos tratado de tema que são relevantes e urgentes ao mesmo tempo. Só que essas medidas provisórias, elas têm um período de validade, vamos dizer assim, como se fosse produto de gôndola de supermercado mesmo, aquilo lá expira. Então, ela tem um período de validade de 60 dias no início, ela pode ser editada, ela é editada pelo presidente da República, mas ela passa para análise do Senado e da Câmara, e aí ela tem esse período de validade de 60 dias inicial. Se ela não tiver terminado de ser votada nesse prazo de 60 dias, ela pode ser prorrogada por mais 60. Nessa época de pandemia também é importante mencionar que não é todo o trâmite normal da MP fora de pandemia que vai ser seguido. Então, a gente tem lá, o presidente edita, vai do Senado, depois Câmara, ou vice-versa, analisam, aí eles fazem uma comissão mista entre senadores e deputados para analisar tecnicamente a medida provisória. Mas nessa época de pandemia, essa comissão mista ela foi suprimida para dar mais agilidade. Mas esses prazos devem ser obedecidos. Então, a MP ela pode valer por 120 dias no máximo. Neste prazo, ela pode ser votada e virar lei, ou ela pode caducar, que é assim, não ser votada e ela simplesmente desaparece, e os efeitos dela podem perdurar ou não. E esse é um dos pontos polêmicos que a gente vai trazer ao final da nossa conversa hoje, né? Então, essa MP especificamente, a 961, ela saiu para ser analisada em 7/5, se não estou enganada, 7/5, ela foi 7/5. Isso, então ela vale até 5/7, ali no máximo. Ela hoje está em regime de urgência já, porque já está tramitando há 45 dias. Então começa lá aquele prazo de validade que eu falei no início, 60 dias. Quando dá 45 dias, ela entra em regime de urgência porque está acabando o prazo para ser votada. Ela já entrou em regime de urgência no dia 21, né, deste mês. Então, a gente vai aguardar aí para ver se ela vai virar lei, enfim, quais são os efeitos que a gente vai ter a partir disso. Importante, né, doutora, a gente destacar que ela vai ter a vigência dela primeiramente, preliminarmente, de 60 dias, que ela vai até 5/7, né? Isso. E sofrerá, eventualmente, uma prorrogação de mais 2 meses, mais 60 dias, até 5/9. E se ela se tornar lei dentro de toda a tramitação que você passar, ela também tem um prazo de vigência já pré-determinado, que é o prazo da emergência de calamidade pública da própria pandemia, que é 31 de dezembro, correto, doutora? Essa MP ela é bastante peculiar pelo seguinte, ela trata sobre contratações feitas pela administração pública, e no geral também já é bacana a gente mencionar isso, né? A quem ela é endereçada? Ela é endereçada aos entes públicos no geral e aos órgãos que são autônomos, constitucionalmente autônomos, de todas as esferas, então seja municipal, estadual, federal. Então esse é o primeiro ponto. Para todos esses entes é possibilitada a contratação, então tanto licitação quanto contratação sem licitação, é um dos pontos que a gente vai falar. A partir disso, elas, dentro da pandemia, elas podem usar dessas regras específicas da MP 961, mas seriam só para contratos que estejam vinculados
à saúde ou para tratamento de situações vinculadas à pandemia? A gente entendeu que não. Na verdade, essa é a redação da própria MP, que não é exatamente isso. Então, dentro da situação de pandemia até 31 de dezembro, que é o que a gente tem declarado, previsto, que é o tempo de duração do estado de calamidade pública, estas regras da MP estariam valendo. Legal. É até importante a gente destacar, né, doutora, que nós trazemos esse entendimento de que ela é abrangente, porque anterior à medida provisória 961, nós temos a medida 926, que ela vem especificamente para os casos de contratações de produtos e serviços que sejam diretamente ligados ao caso da pandemia, né? E então, se eventualmente essa medida provisória 961 fosse também sobre casos específicos da pandemia de coronavírus, ela não teria eficácia, porque ela teria se perdido a sua eficácia, porque a 926 é muito mais abrangente, ela não traz limitações de valores, de contratações, de nada, né? Aliás, traz a limitação da contratação para serviços específicos em relação à pandemia, não é isso? Essa parte da MP que é bacana, porque a gente já entra no qual é o objetivo dela. Por que a MP, então, surgiu? Por duas razões. Situações de pandemia. Todos os entes estão vivendo situações que são difíceis de lidar. Então, precisam garantir ou a prestação de serviço, ou a compra de produto, ou obras de engenharia, enfim, que são esses três grandes blocos, né, da licitação. Dentro desse espectro, é importante que a MP, que é o objetivo dela, garantisse a agilidade. Então, se fosse vincular somente para a contratação de serviços ou compra de bens e produtos vinculados à pandemia, a abrangência da MP seria muito restrita. O objetivo dessa MP é possibilitar que o gestor público realize de uma forma otimizada, desburocratizada e mais rentável, vamos dizer assim, financeiramente, para a garantia da prestação de serviço ou a entrega do bem e produto para a coletividade. Então, por isso que a abrangência dela é maior. E aí que a gente liga com o fato de que, qual é o grande mote aqui? Existem requisitos bastante objetivos dentro da SMP que devem, sim, ser observados. Então, não é porque eu não preciso vincular a pandemia à minha contratação que eu posso não justificar, vamos dizer assim, uma dispensa de licitação, um pagamento antecipado ou uso de um regime diferenciado de contratação. É sempre necessário lembrar que os princípios que norteiam as licitações, eles continuam valendo. Ainda que a gente consiga aplicar de uma maneira mais elástica, menos forte, vamos dizer assim, mais tranquila, a gente ainda tem que garantir, o administrador público ainda tem que garantir explicações do porquê. Então, o que é o produto, o que é o bem, o que é o serviço, ele é adequado, ele é necessário, o preço que eu estou pagando, ainda que seja em época de pandemia, está dentro daquilo que o mercado está praticando. É preciso que justifique isso para que garanta depois uma prestação de contas adequada. Existe essa flexibilização, né, doutora? A medida provisória veio exatamente para isso, mas só reforçando o que a doutora disse, não pode deixar de ser observado por princípios da licitação, da dispensa, do RDC, e inclusive a questão do pagamento antecipado, que nós estávamos discutindo anteriormente, que não é necessariamente uma novidade, né? Ele vem como uma novidade pela flexibilização, né? Mas já haviam serviços e produtos que permitiam essa possibilidade de pagamento antecipado, correto? O pagamento antecipado não é realmente uma novidade, Alberto, dentro do nosso ordenamento aqui. Existem casos já, até a gente estava comentando um pouco antes de a live começar, por exemplo, contratação de compra de helicóptero, né, que é o caso clássico. As empresas que fabricam helicóptero, elas só entregam
mediante pagamento antecipado, mas existem alguns requisitos específicos para que essa contratação exista, que são diferentes do que está aqui na MP. Então, a MP, ela visou ampliar essa possibilidade de pagamento antecipado para qualquer tipo de compra, desde que obedecidos os requisitos que estão lá estabelecidos. Então, vamos falar um pouquinho sobre o pagamento antecipado. Eu tenho que garantir 2 requisitos. Eu falo, né, mas é o gestor público, tem que garantir o preenchimento de 2 requisitos mínimos. Ou eu tenho que justificar que essa compra ela é indispensável neste momento e que para eu garantir o bem ou serviço, eu preciso fazer isso com o pagamento antecipado, porque se eu não pagar antecipadamente, o mercado não vai poder me entregar isso, ele não vai poder esperar todo o trâmite licitatório para receber ao final. Então, eu tenho que garantir. Ou eu tenho que justificar que essa compra feita desta forma, de pagamento antecipado, ela vai me trazer benefícios financeiros, ela vai me desonerar financeiramente. Eu, como entidade pública. Então, eu tenho que justificar uma coisa ou outra. Não é, é porque eu estou em época de pandemia e eu acredito que seja necessário. Não. É preciso que o gestor ele consiga comprovar minimamente o preenchimento de um destes 2. Preenchidos esses requisitos, alternativamente, né, um ou outro, o gestor público já está apto, sim, a fazer esse adiantamento, mas existem algumas ressalvas. É preciso que, lá no edital em que for feita a oferta, né, a oferta que eu digo assim, o oferecimento da contratação, é preciso que o edital preveja isso, do pagamento antecipado, e daí, chovendo molhado, usando uma expressão que o próprio Alberto usou aqui comigo antes, caso este produto, esse serviço, essa obra não sejam entregues no momento adequado, ou seja, havendo inadimplemento do contratado, é óbvio que a administração pública não é obrigada a fazer todo o pagamento se existir um parcelamento, ou, havendo pagamento antecipado integral, ela pode pegar de volta. Perfeito, doutora. E além desses requisitos que tem que ser cumprido, ainda nós temos a possibilidade do parágrafo 2º, né? Que são as cautelas para reduzir o risco em relação a essa contratação e esses pagamentos antecipados, né, doutora? O gestor público, exatamente, Alberto, o gestor público, ele tem que garantir, como eu falei anteriormente, o preenchimento de um desses requisitos, né? Isso obrigatoriamente, né? Indispensável que seja obtido agora, ou eu vou desonerar financeiramente o meu ente, que é a administração pública, então vou comprar e pagar antecipadamente, mas eu tenho o dever de cautela, porque é dinheiro público, né? No final do dia, é tudo dinheiro público, então tem que ter cautela. Se, dependendo da situação, o gestor quiser usar de maior cautela, ele pode sim exigir do contratado uma prestação de garantia de até 30%, ele pode exigir certificação do contratado, ele pode exigir uma série de outras situações que estão lá previstas, como o Alberto falou, no parágrafo 2º, do artigo, não me recordo, do artigo 1º da MP, pode exigir a realização dessas garantias, mas até já trazendo um pouco um tema polêmico, né, para dentro da nossa discussão, no meu entendimento, considerando a interpretação desse artigo como um todo, não seria obrigatória a exigência dessa garantia, dessa certificação, enfim. Porque o parágrafo 1º, que é imediatamente anterior, prevê quais são os deveres da administração pública. Até a gente poderia compartilhar a tela para vocês. Eu vou tentar aqui, tá? Vamos fazer, quem sabe faz ao vivo, né? Eu vou tentar aqui compartilhar a tela para a gente poder mostrar um pouquinho melhor. Isso, ótimo. Aqui o parágrafo 1º do artigo 1º fala o seguinte: inciso 2, que é esse caso do pagamento antecipado, que é exatamente o caso que a gente está tratando, né? Então, são 2 requisitos objetivos e obrigatórios, que a gente já comentou, a previsão em edital sobre esse pagamento antecipado e a devolução integral, caso exista a inexecução do objeto, ou seja, inadimplemento do contratado. No parágrafo 2º, a administração poderá prever cautelas. Então, em determinadas situações, cabe ao gestor público optar por isso, considerando o risco do negócio,
pedir, então, determinar que o contratado comprove a execução de parte da etapa inicial antes que o pagamento total seja realizado. Aí são as situações, né, as cautelas. A prestação de garantia, emissão de título de crédito, acompanhamento da mercadoria e a certificação do produto. No nosso entendimento aqui é poderá, não deverá. É importante a gente destacar, né, doutora? E como nós estamos falando desde o começo aqui, né, a medida provisória vem para desburocratizar. E, de certa forma, esse parágrafo 2º, ele traz alguns empecilhos, né, em relação da administração pública para com o particular, o que poderia tornar a voltar essa burocratização. Inclusive, a gente pode destacar, por exemplo, o inciso 2º, que fala de até 30% do valor em relação à garantia. A lei em si fala em 10%, aqui nós estamos aumentando para 30%, então ele volta a burocratizar. Então, acho que é por isso que talvez o legislador, ele colocou que não é uma obrigação, mas sim uma possibilidade, porque você está voltando a fazer travas e entraves num processo que você está tentando simplificar, não é isso? Exatamente. Essa situação de... a MP, ela pretendeu se aproximar daquilo que o mercado pratica. Em algumas situações, na vida privada, né, B2B que a gente fala, né, empresa com empresa, ou até pessoa física empresa, a gente se depara com situações contratuais em que é necessária a exigência de garantia. Em algumas situações não é necessário. Então, e a gente sabe optar por isso. A ideia dessa MP foi trazer mais aproximada à realidade que a gente tem no particular, até porque a administração pública ela tem que obedecer regras mais rígidas e, portanto, ela fica à mercê dessa situação de tramitação de processos licitatórios que atrasam muito. Em contrapartida, existe essa possibilidade de exigência de cautela, observadas essas situações concretas. Então, sim, se fosse uma obrigação exigir garantia, por exemplo, como o Alberto estava falando, de 30%, a gente talvez tivesse uma abrangência um pouco menor daquilo que a MP efetivamente gostaria que acontecesse, principalmente em época de pandemia. Então, a gente pode ser que não tivesse os mesmos efeitos, né? Ficaria tão engessado quanto ou um pouco mais engessado. Então, por isso o entendimento do poderá, eu acredito que não foi à toa, né? Esse poderá ao invés de deverá. Beleza, doutora. Eu acredito que a gente superou esse primeiro pilar. Isso. Em relação ao pagamento antecipado. Mais alguma consideração desse ponto? Eu acredito que pagamento antecipado a gente poderia conversar eventualmente em alguma pergunta e depois a gente pode trazer algum tema polêmico relativo a ele. Então, se você permite, a gente pode falar sobre a dispensa da licitação e os limites novos, né, que a MP trouxe. Isso aí, vamos para frente. Tá. Então, com relação ao inciso primeiro, né, que é o primeiro caso, então, a gente falou lá os 3 pilares, então o primeiro deles é a questão da dispensa da licitação. Existe, todo mundo já sabe, os casos de dispensa, e são casos muito específicos, muito particulares. A MP trouxe um pouco mais de elasticidade com relação a valores, né, tanto para fornecimento de bens e produtos, quanto para obras de engenharia. Até, Alberto, se você, porque a MP não traz exatamente esses valores, mas o Alberto sabe decor. Ele estava falando aqui comigo antes, a gente podia bater uma bola com relação a isso. Na verdade, esses valores aqui que a MP está trazendo, para obras e serviços são valores de até R$100 mil, né? E para obras são valores de até R$100 mil, e para outros serviços e compras são valores de até 50 mil. A gente tem que, na legislação, esses valores são de 16.400, e de obras e serviços, eu não me recordo agora, doutora. Na 866. Vou mostrar justa. Botou um pouquinho. Era de 15 foi para 100 e de 8 foi para 50. Exatamente. Então, o limite que a gente tinha antecipado, né, da 866, agora foi acessível para 100, para engenharia, e até 50 para produtos, bens e produtos. Isso, e antigamente era 65, né? Isso. Então, a gente tem essa elasticidade
da dispensa da licitação, mas óbvio que a gente tem também aquelas regras que já estavam previstas, que é muito importante que o gestor observe, que não pode ser parcela de entrega de produto ou parcela de obra, né, tem que ser licitações específicas para aqueles casos, e o valor daquela obra, daquele serviço, daquele produto, é o valor limitado. É importante a gente destacar que a modalidade de dispensa ela vai continuar seguindo o mesmo rito que ela seguia, né? O rito interno da licitação, orçamentos, projetos, tudo que for necessário para a licitação hoje ele continua seguindo, né? Ele só aumentou o valor para essa contratação, né? Todos os princípios têm que ser regidos da licitação e tudo mais, né, doutora? O que a gente estava comentando também com relação a isso, qual é a cautela que se exige aqui? Não é porque a MP permite que haja dispensa de licitação, ou seja, não é preciso abrir esse processo licitatório formalmente, que o gestor público pode abrir mão também de justificar o porquê da dispensa. É necessário, então, que ele identifique o objeto, veja a necessidade, veja a questão de valores, ou seja, os princípios de cautela para a dispensa, eles continuam valendo. É necessário que, para a futura prestação de contas, seja em tribunal de contas, seja em Câmara, o gestor público consiga explicar, identificar o porquê da dispensa e identificar o objeto. Isso é bastante relevante. E não só identificar, é importante que se registre isso, para que se tenha depois, se houver eventuais questionamentos, o gestor possa apresentar com a maior tranquilidade possível dentro daquilo que a MP exige. Por mais, né, doutora, que a própria pandemia seja uma justificativa, né? Por exemplo, se nós pegarmos aí uma entidade que precise operacionalizar o seu funcionamento via home office, né? A pandemia em si já é a justificativa que traria para a abertura dessa dispensa de licitação, né? Ou, eventualmente, a celeridade que se precisa, né, devido à pandemia, então a dispensa ela precisa dessa objetivação, da mesma forma que hoje ela também precisa, desde que não necessariamente sendo a pandemia como foco, né? Mas ela também pode ser o foco, né? Para a operacionalização e para a disponibilização dessa dispensa com os valores diferenciados. Exatamente isso. Cabe ao gestor identificar as situações. Esse exemplo que você deu é muito relevante, assim, está bem dentro daquilo que a MP propicia que o gestor público analise. Então, dentro da realidade de cada ente, daquela situação vivenciada por ele pode sim fazer uso dessas dispensas, sem esquecer de identificar e de registrar o porquê ele está utilizando dessas regras. Sim, perfeito. Vamos dar seguimento para o... Acho que superamos também a dispensa. A dispensa ela não tem muito segredo, né? A grande sacada aqui da questão da dispensa foi o aumento dos valores, né? As regras têm que continuar sendo todas... Desculpa, doutora, microfone, mas acho que podemos continuar que nós superamos a parte da dispensa, né? A grande sacada da questão da dispensa foi exatamente o aumento dos valores, né? E as regras em si, todas as outras regras, elas devem continuar sendo seguidas como normalmente são, né? Então já podemos passar aí para uma parte bem interessante, né? Que é esse flexibilização da utilização do RDC, né? A doutora me parece que é um pouco entusiasta do RDC. Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho disso. Isso, esse é o terceiro pilar. O RDC, regime de contratação diferenciado de contratação. Eu sou entusiasta, mas acho que não só eu, todos os estudiosos, os operadores nessa área somos, porque a gente tem uma lei, a 866, que está bastante abatida já, desgastada, vamos dizer assim, porque ela não atende mais às necessidades nem dos particulares, nem dos gestores públicos, considerando que ela traz muitas etapas
dentro do processo licitatório, muitas obrigações, e as regras são um pouco truncadas também, né? Dependendo do tipo de licitação, da modalidade, os prazos são diferentes, em muitas situações ainda são realizadas de maneira não eletrônica, e isso tudo traz algum entrave para a otimização das contratações administrativas. Então, o RDC, que foi formulado lá atrás, quando estávamos em época de Olimpíadas, Copa do Mundo, Paralimpíadas, então trouxe uma vivacidade, uma agilidade para o gestor público poder contratar aquela época, e era para aqueles serviços em específico. Paralelo a isso, antes mesmo do RDC existir, existe esse projeto de lei 1292 de 95, que está em tramitação, ainda está em análise no Senado, que também já tinha esse viés de, vamos dizer assim, trazer um ânimo maior, um fôlego maior para a tramitação de processos licitatórios mais ágeis. E aí, esse RDC é como se fosse, então, um ensaio, só que é um ensaio muito focado naquele tipo de contratação para viabilizar a Copa do Mundo e Olimpíadas, etc. Então, agora, com essa menção do RDC aqui na MP, esse ensaio ele acaba sendo um pouco maior, né? Traz um público maior, vamos dizer assim. Todos os gestores vão poder fazer uso. E o uso é bem amplo, né? Então, é para contratação de bens, produtos, serviços, obras. Também para alocação, para alienação. Então, é como se fosse um grande ensaio geral, vamos dizer assim, para o gestor público, em todas as esferas, para se utilizar, para testar esses trâmites mais ágeis, vamos dizer. Né? E é legal a gente entender, né, doutora, que, como a doutora pontuou, a ideia inicial do RDC era para essas grandes obras, né, vinculada aos eventos esportivos que aconteceram aqui no Brasil, e então a grande massa de gestores públicos não tinha a possibilidade de utilizar essa ferramenta, que é o RDC, para estar fazendo suas licitações, né? E ela é uma modalidade completamente diferente de licitação, né? Ela se assemelha muito ao pregão, mas ela não é um pregão, e ela também não se assemelha às outras modalidades de licitação. Então, nós não podemos dizer que ela é uma licitação tipo técnica e preço da concorrência, ou uma menor preço. Não, ela é uma modalidade específica para contratação, né, doutora? Isso, é um regime, né, Alberto? Traz regras diferentes, mais ágeis, para que o gestor público possa contratar mais e melhor, mais aproximado, inclusive, do que o mercado pratica. Então, ela traz tanto noções de realização dos atos de forma eletrônica, depois a gente pode comentar como é que é a realidade aqui no Paraná, mas também traz inversão de fases, ela traz a possibilidade de o gestor público poder discutir de uma maneira mais otimizada também vantagens que o contratado pode trazer à administração pública, o que hoje a gente não consegue, por conta desses passos que são bastante engessados da 866. Então, óbvio, a gente já tem legislação específica para pregão eletrônico há muito tempo, então temos algumas tentativas de otimização, mas o RDC agora, mencionado na MP, ele traz essa possibilidade de aplicação de todo aquele regime de regras, até prazos processuais unificados, enfim, para que todos possamos experimentar e verificar, vai dar certo, podemos fazer algum ajuste. Então, no meu sentir aqui, no meu entendimento, a MP foi muito feliz em poder propiciar esse teste. E aí a gente poder verificar se vai funcionar, em que medida funciona, o que não funciona, o que poderia ser melhorado, até porque, como a gente falou no início, é uma MP, está sujeita a melhoras, está sujeita a vetos, está sujeita, né, a novas redações pela Câmara dos Deputados e tanto pelo Senado, então a gente pode ainda verificar alguma modificação nesse sentido, mas já de antemão é uma prática bastante louvável, eu acredito. E também essa sujeição da medida provisória também tem uma sujeição que a gente não gostaria muito, né, doutora? Que ela pode morrer agora, daqui 60 dias, né?
Acho que todo mundo gostaria que ela se estendesse, porque a utilização dela vai vir de encontro com muita necessidade da administração pública, né? É interessante, a doutora pontuou a questão de particularidades aqui do Paraná em relação à utilização do RDC. O RDC, ele traz que preferencialmente é para se adotar o pregão eletrônico, né, doutora? E no caso aqui do Paraná, nós já temos duas regulamentações interessantes que falam em relação a isso, que uma determinação do Tribunal de Contas, através do Acórdão 2605, de 2018, que já determina que preferencialmente é para se adotar o pregão eletrônico e, em casos justificados, se adote, então, o pregão presencial. E também temos o decreto lá de 2015, já 33 de 2015 do Estado do Paraná, que ele já obriga as entidades estaduais a utilizar o pregão eletrônico. Né? Então, assim, por mais que seja um pouco novidade, ele não é tão novidade já no Estado do Paraná, que já estava fazendo essas determinações de utilização do pregão eletrônico. Né? Acho que agora essa questão da pandemia em si, ela vem para acelerar que todas as entidades se adequem ao pregão eletrônico, né, e comecem a utilizar de sobremaneira essa ferramenta que, inclusive, traz celeridade e mais competitividade aos certames licitatórios. Né? Exatamente, espero que faço votos, né, de que permaneça. Existem críticas, obviamente, à aplicação de todas essas regras, principalmente por questões de operacionalização, porque a gente está falando de Brasil, que é um país, território continental, várias realidades e gestores diferentes, né, com perfis diferentes. Por isso que é importante essa live, essa prestação de serviço de utilidade pública mesmo, de capacitação, para fazer com que o gestor público se atente para essa questão de registros, de atendimento de princípios e requisitos, para que não use dessas regras que vieram para melhorar de um sentido diferente daquilo que a MP veio propor, né? Usar dessas regras para realmente otimizar as contratações e fazer valer as regras que valem para nós também aqui no mercado, do privado, para melhorar mesmo, né? Então, a gente espera que essas críticas que existem, elas possam ser sobrepostas pela boa atuação dos gestores públicos. Eu acredito que isso vai acontecer. Agora, como que fica, né? Você até falou, mas essa MP pode ser que morra. Como a gente falou no início, como é uma MP, ela tem prazo de validade mesmo, né? Ela expira. Então, se não votada em até 120 dias, caso seja prorrogada, ela perde a eficácia, então perde os efeitos aqui no mundo que conhecemos, né, no mundo prático. Só que é importante a gente já fazer menção de como ficariam, por exemplo, os contratos, os atos praticados durante a vigência da SMP e durante a permanência da pandemia. Então, a MP, ela regulamenta situações, atos e contratações que sejam realizadas durante o período de calamidade pública, que está previsto para término em 31 de dezembro. Então, tudo que for contratado agora, dentro desses requisitos que a gente mencionou, as regras aplicáveis são da MP. Ok, vamos supor então que a MP perca a validade daqui a alguns dias. O que isso vai acontecer? O que vai gerar para o administrador? Existe um artigo específico lá no finalzinho da medida provisória que já dá um acalanto, assim, uma tranquilidade para o gestor público. Os contratos que forem firmados agora, eles têm vigência, mesmo depois que a MP perder eficácia, se perder eficácia. Então, os contratos, eles continuam vigorando pelo prazo deles, originais, e também, se houver regras de prorrogação, as regras de prorrogação também valem. Tudo isso para dar uma tranquilidade para que os contratos realmente possam ser realizados, porque se não fossem, todo mundo ia ficar com medo de gestor público falando, mas eu acho que eu não sei o que vai acontecer com essa medida provisória, se eu contratar mediante essas regras, pode ser que eu responda por isso depois. Como que fica uma insegurança jurídica? Então, a própria MP responde essa situação. Né? Então, ela é abrangente no sentido da contratação, de não vincular a pandemia,
ela se limita à pandemia apenas no período, e ainda que o contrato tenha prazo posterior a 31 de dezembro, o prazo de validade, continuará valendo e até os prazos de prorrogação também. Perfeito, doutora. Acho que essa parte a própria medida provisória deixa bem clara, né? É importante a gente ressaltar e sobrepisar isso para que fique bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo aqui que, por mais que ela tenha o prazo dela de vigência, os seus efeitos não vão ser cancelados após esse prazo, né? Então, o gestor público ele pode ficar tranquilo em relação às suas contratações, que elas vão surtir os efeitos necessários, tanto no decorrer do primeiro contrato, quanto prorrogações, se forem necessárias, em casos de contratação de serviços continuados. Desde que respeite aquela primeira regra, né, doutora, que sejam todos objeto de uma mesma etapa, não pode ser etapas diferentes, né, de contratação. Isso, se a gente estiver falando no caso de dispensa de licitação, sim. Cada um dos blocos que a gente mencionou, dos 3 pilares, né, de que trata a MP, tanto a dispensa, quanto a antecipação de pagamento, quanto a utilização do RDC, exigem requisitos, preenchimento de requisitos próprios. Então, obviamente, elas só podem ser utilizadas nessas situações, até é aconselhável que o administrador público somente se utilize nessas situações, porque pode, sim, ter que prestar contas, e daí, provavelmente, se tiver tudo registrado, não haverá problemas, né? Então a regra, essa questão do prazo, não infirma as regras que estão no início da medida provisória. Elas são um conjunto, né? Legal. Doutora, acho que nós esperamos também mais esse ponto, podermos passar para alguns pontos polêmicos que nós identificamos aqui na medida provisória, mas antes eu gostaria de fazer uma errata aqui na nossa colocação, e foi até um apontamento do nosso amigo Conrado Salema, que está nos ouvindo, que a dispensa anteriormente era de 33 mil para obras e serviços e de 17.600 para compras e serviços de qualquer outra natureza. Então, obrigado aí, Conrado, de ter nos alertado aí. Desculpa a nossa falha nesse ponto, tá ok? Vamos passar para alguns pontos polêmicos que tem aqui, doutora? Roberto, a gente já mencionou alguns deles, porque uma das situações que as pessoas perguntam é se estaria vinculado a serviços de saúde ou ligados diretamente à pandemia. A gente já explicou bem que não. Essa MP ela tem uma abrangência maior. E com relação ao prazo, né? Então a gente já adiantou algumas situações aqui que vêm sendo discutidas. Outra situação também é aquela questão da obrigatoriedade de garantia, certificação, enfim, daquelas cautelas, que a gente até compartilhou a tela, e no nosso entendimento é uma possibilidade, né? Não é um dever, mas uma possibilidade que a administração pública, que a administração pública tem, mais uma hipótese que ela pode lançar mão de usar. Então, eu acredito que esses seriam, o PMP é curta, esses são os pontos que são mais polêmicos, mais discutidos. A MP também é muito recente, obviamente, né, ela tem um prazo de validade curto. A gente tem que verificar como isso vai funcionar na prática, qual é a utilização que ela vai ter dentro dos entes públicos, de que maneira eles vão se adequar e de que maneira vão aplicar as regras que estão lá inseridas. Então, talvez fosse o caso, dependendo, já que estamos aqui há já bastante tempo só expondo, se houver alguma pergunta, aí você pode direcionar. Não sei se você também tem ou algum colega que esteja assistindo. Não, eu acho que é isso, doutora. Vamos aguardar agora se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento para nós em relação a isso. A MP em si ela é bem simples, né? Ela é bem direta no que ela trata. Obviamente que traz alguns entendimentos diversos e dúvidas da sua execuibilidade, e também eu acho que já vai gerar um pouco também de dúvida de como utilizar o RDC, como nós estávamos falando, não é uma modalidade ampla que todo mundo conseguiu usar, porque se inicialmente ela foi trazida para obras de grande vulto, né,
mas com essa liberalidade de agora, ela vai ser mais acessível para a grande gama de entidades que estão no país, né? Prefeituras, câmaras e todas as demais entidades que podem se utilizar dessa modalidade. Então, vamos ver se o pessoal tem alguma dúvida em relação a isso, e a gente está aqui para responder. Lembrando que, se vocês não quiserem que as suas dúvidas sejam sanadas aqui, vocês podem, posteriormente, encaminhar suas dúvidas nos nossos canais oficiais, que a gente vai fazer questão de responder todas as suas dúvidas em relação a essa live que a gente está fazendo hoje aqui. Exatamente, estamos à disposição. Eventualmente, se surgir, na verdade, né, outras dúvidas, porque a gente deu um pontapé aqui na discussão, eventualmente no cotidiano, os gestores públicos encontrem outras dúvidas na prática, na hora de aplicar efetivamente as regras da MP 961. Então, a gente está à disposição para responder eventuais dúvidas posteriores, inclusive. E claro, né, doutora, nós não queremos esvaziar o assunto aqui, né? Em relação a direito, nunca a gente pode deixar o assunto, botar uma pedra em cima e dizer que ele já está finalizado, né? Então, nós viemos aqui, trouxemos nossos pontos, explanamos o nosso entendimento em relação à legislação recente, como a doutora mesmo disse, recentíssima. Tem gente que ainda talvez nem tenha estudado isso ou nem sabia da promulgação dessa medida provisória, e a gente está aqui falando sobre ela, né? Então, longe de querermos esvaziar todo o entendimento em relação ao assunto, trouxemos uma explanação, acho que simples e direta, para a ponta de operação das licitações públicas, né? Que acho que é quem realmente sofre e quem realmente tem as necessidades para a utilização dessas legislações e dessas novidades jurídicas que vão sendo criadas por esse período que estamos vivendo aqui, que todo mundo foi pego de surpresa, né? Ninguém nunca imaginava que teria que ficar de quarentena e com todas essas restrições e limitações essas necessárias, né, para se cuidar de vidas. Então, vamos nos adequando à nova realidade, e o direito também vem com essas legislações e essas normativas, trazendo metodologias para a gente se adaptar a essas novas realidades. Exatamente, concordo. E vamos seguindo, acho que a gente não pode realmente cravar respostas ainda, porque é uma MP e pode ser que ela sofra alterações, e estamos à disposição para eventuais modificações, inclusive, né? E para solucionar eventuais dúvidas na aplicabilidade enquanto ela perdurar com esta redação. A doutora, vou colocar a doutora numa saia justa aqui, mas a doutora sabe se dentro dessa tramitação da promulgação da lei, da medida provisória, já tem algum projeto de modificação, alguma coisa? Até o momento que eu entrei aqui na live, que eu analisei ali a tramitação, não. Ela está para ser analisada na Câmara e ela já entrou em regime de urgência. Então, como são muitas MPs que estão sendo editadas a todo momento e estão sendo, inclusive, questionadas, não essa especificamente, né, mas estamos acompanhando aqui, elas vêm sendo levadas por partidos políticos, principalmente para análise do Supremo. Então, eventualmente, alguma alteração ela pode sofrer. Não tenho notícia de que esse movimento esteja acontecendo desta forma que a gente está comentando aqui, mas isso não significa que não vai acontecer, né? Porque a gente ainda tem um tempinho de tramitação da MP. É verdade, já está estourando o período dela, né? Como a doutora disse, já passaram 45 dias, entrou em regime de urgência, e vamos torcer para a aprovação dela, para que a gente tenha um período pelo menos de utilização, né? Porque esse período que nós temos agora, tivemos até agora, acho que muito pouco foi utilizada.
Exatamente. Então, até 31 de dezembro, que é o tempo que duraria a declaração de calamidade pública, a decretação de calamidade pública, ela poderia ser aplicada, inclusive, como você falou, esse grande ensaio do RDC, né, por toda a administração pública. Então, ok, então, doutora, eu acho que trouxemos com primazia o que nós propusemos a trazer para o pessoal que está nos assistindo. Agradecemos a todos que nos assistiram. Eu agradeço infinitamente pela disponibilidade da doutora de estar aqui compartilhando conhecimento com a gente, né? Posso dizer com prazer que ela é uma ótima advogada, competente advogada, também é minha amiga, né? E já estendo outros convites para a doutora, para a gente discutir outros assuntos em outros momentos oportunos, né, que sejam interessantes para a administração pública e para os nossos clientes e amigos que estão aqui nos ouvindo. Tá ok? Obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram e reprisando, caso tenha algum assim, em relação ao que nós passamos aqui, estamos à disposição para responder através dos nossos canais oficiais. Algum apontamento, doutora? Não, só agradecer muito ao convite da Elotec, ao convite do meu amigo Alberto. Estou sempre à disposição para podermos conversar sobre temas relevantes. Foi um prazer. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.